Uma boa noite então a todos, né? De novo, a gente sempre pedindo àqueles que nos conduzem, né? Que nos inspirem, que nos amparem, para que as palavras elas sempre sigam os propósitos, né? Que a gente não seja vão aí nas nossas colocações. E de alguma forma possamos contribuir sempre para todos nós, né? Todos sempre nas condições sempre de aprendizes. E assim a gente continua junto a nossa caminhada. Para a gente conversar sobre essa noite, nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. No capítulo 8, o versículo é o 23. Lá está escrito assim: E entrando ele no barco, os discípulos o seguiram. A sequência desse versículo vai ser a descrição da travessia que Jesus e os seus discípulos fizeram no Mar da Galileia. Muito conhecida, né, por todos, porque tem a tempestade e Jesus é acordado para acalmar a tempestade. E essa passagem ela é bastante grande, ela é bastante profunda em conhecimentos. Dá campo para diversos, né, estudos, diversas reflexões. E uma delas, assim, que eu gosto bastante, é quando eles fazem em seus apontamentos, né, os estudiosos fazem em seus apontamentos, a comparação dessa travessia com a experiência que a gente passa na encarnação. Eles vão comparar a travessia do Mar da Galileia com a experiência do corpo físico, né? Então, com os altos e baixos das nossas ondas da vida, né? As turbulências e as calmarias. E eu acho esse simbolismo bastante acertado, bastante assertivo no que ele traz. Mas hoje, em especial, eu gostaria de chamar um pouco a atenção para um elemento dessa passagem que às vezes passa por nós despercebido até. A gente presta atenção na profundidade, né, de tudo, de todos esses elementos, e de Jesus e de seus discípulos, e talvez passe despercebido por nós, né, o barco, a necessidade do barco para fazer a travessia, sem o qual, impossível, né? Não seria equívoco da nossa parte, né, se nós estamos falando que a passagem da encarnação é a travessia, não seria equivocado da nossa parte dizer que o nosso barco é o nosso corpo físico, é a indumentária material que nós utilizamos. Por algumas vezes, até a gente ouve falar, né, e acaba tendo uma impressão um pouco alheia. Fala, mas o corpo físico ele acrisola o espírito, ele limita, ele... até às vezes a gente ouve falar, é uma prisão para o espírito, né? Mas nós vamos ver durante vários estudos, e hoje a gente aponta alguma coisa aqui, a necessidade disso. O quão isso é importante para o nosso desenvolvimento, né? Então, se a vida encarnada é para nós, é a travessia, com certeza o nosso barco é a nossa indumentária física, é o nosso corpo físico. E a importância e a necessidade disso, Kardec vai tratar no Livro dos Espíritos, né? Então, na questão 132, ele vai falar sobre o objetivo da encarnação. E quando ele fala do objetivo da encarnação, fica bem claro que realmente é necessário que a gente passe por isso. É necessário que nós usemos a matéria para trabalharmos na matéria. Porque somos parte da criação, mas também somos responsáveis por ela. Somos, né, os filhos eleitos, né? Então Kardec ele vai perguntar assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação.
Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Somos parte, mas somos também responsáveis por ela. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, naquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nesse trabalho que fazemos, né, para toda a obra, na verdade fazemos para nós próprios, para o nosso crescimento. Mas vamos entender um pouquinho mais, vamos tentar compreender o passo a passo dessa resposta que foi dada, né? Então, quando ele diz, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição, aí ele está mostrando o objetivo da encarnação. Então, é necessário que a gente faça essa travessia para a gente aprender, desenvolver, crescer, chegar à perfectibilidade a que a criatura, né, possa chegar, ao máximo da perfectibilidade que ela pode chegar. Perfeito é só Deus, né? Nós todos somos perfectíveis. Nós vamos chegar na perfeição relativa, né, da criatura, o máximo que a gente puder chegar. Então o progresso é o objetivo da encarnação. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Aqui ele já aponta o nosso mar. Aqui ele está dizendo que a gente passa por momentos difíceis, por momentos turbulentos, por calmarias. Porque quando ele diz que nós temos que passar por todas as vicissitudes, ele está dizendo que nós vamos passar por momentos difíceis também. Por provações, por expiações e tudo que a gente aprende, né, a esse respeito. Então ele já está apontando para a gente aqui o nosso mar. Visa ainda outro fim, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então é o nosso progresso. É o nosso progresso, a nossa participação. Co-criadores, chamou Emmanuel. Emmanuel nos chama de co-criadores, né? Em plano menor, em plano maior, dependendo da nossa condição de desenvolvimento. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento. Toma um instrumento característico daquele mundo que ele se reencarna. De harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, quando ele fala, toma aí um instrumento, é o nosso barco. Esse é o nosso barco. De harmonia com a matéria essencial nesse mundo. É o barco adequado. É o barco adequado para a gente fazer aquela travessia. A fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, é o barco adequado para ser usado da forma adequada. Porque não adianta a gente usar um barquinho de remo, né, pequeno, para fazer uma travessia transatlântica. E também a gente não adianta usar um transatlântico se eu não souber conduzi-lo. Não adianta. As chances, né, de naufrágio são grandes. E como que a gente sabe que esse barco é para nós o adequado? Isso Kardec vai trazer para a gente na Gênese. Na Gênese, desde o começo, ele vai trazer o desenvolvimento do ambiente terreno. Ele vai mostrar como se formou, como o ambiente foi se moldando a ponto de desenvolver a vida orgânica até que ela chegasse no organismo que seria, né, compatível para receber a centelha divina, o Espírito. Então ele mostra lá como a terra se solidificou, como o ambiente foi se moldando, como foi criando condições para que o organismo vivo sobrevivesse. Para que o homem, quando chegasse nesse estágio da humanidade, tivesse condições ambientais de sobreviver e suportar que esse espírito fosse acoplado a esse organismo.
ele vai, no capítulo 11 da Gênesis, tem um item que ele chama união do princípio espiritual à matéria. E ele vai dizer assim: tendo a matéria que ser objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la como o lenhador habita a floresta. Então você vai trabalhar a matéria. Para trabalhar a matéria, você tem que estar nela, você tem que estar junto dela. Então você vai habitar a matéria. Tendo a matéria de ser, ao mesmo tempo, objeto e instrumento, Deus fez de unir o espírito. Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões de sua vontade e de prestarem todos os seus movimentos. Então poderia o espírito ser, usar como um veículo físico uma pedra ou qualquer outro animal, mas isso não atenderia aos seus propósitos, não atenderia a necessidade que ele tem, de, dentro das suas competências, ser o mensageiro de Deus aqui. O corpo deveria ser necessariamente um instrumento capaz de ser utilizado para esse propósito. No item seguinte a esse, eu li o 10, no item 11, ele vai dizer assim: para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Então, ao contrário do que a gente pensa, que eu tenho a forma aqui e o espírito vai se moldar a isso aqui, é o contrário. O nosso espírito, o nosso perispírito molda o nosso corpo, de acordo com as necessidades e com as missões que a gente vai cumprir. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Então, lá das nossas eras ancestrais, a partir do momento que o homem conseguiu fazer o movimento de pinça nas mãos, de usar o polegar opositor, como diz Darwin, o espírito teve que adaptar o corpo a isso. E quando ele teve essa capacidade, o corpo teve que progredir. Por isso a gente vai perdendo algumas características primitivas, rudimentares, porque o corpo vai se desenvolvendo conforme o espírito. Deus fornece ao espírito os materiais, cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Então você vai progredindo, logicamente seu corpo vai acompanhar esse ritmo. Não adiantaria, a gente, com uma capacidade de inteligência que temos hoje, estarmos ainda nas condições, daqueles que nos precederam nas cavernas. Nenhum propósito haveria nisso. O progresso é uma lei inexorável. É apesar da nossa vontade. Nós vamos progredir, todos. Isso é um determinismo. É o único determinismo real da vida. É a lei do progresso. Todos vamos ser espíritos puros, por mais demorado que seja. André Luiz vai falar a mesma coisa. Ele vai falar exatamente a mesma coisa que Kardec falou. No Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que o espírito realmente é o ser capaz de produzir, de auxiliar no planejamento da sua encarnação e, consequentemente, na formação do seu corpo físico. Mas ele vai dar uma pormenorizada nisso. Ele vai dizer que vai depender da nossa condição, do nosso discernimento. Ele vai falar assim, os espíritos superiores, eles, em contato direto com o útero que vão receber, eles já têm condições de programarem os seus organismos futuros. Os espíritos inferiores, esses são levados
ao útero materno, apesar da vontade, mesmo não querendo. Ele diz que é uma vontade irrelutável. Vai ser conduzido ao útero materno. E aí ele não tem muita condição de produzir nesse sentido. Ele vai se utilizar do que for proporcionado para ele, para fazer o devido resgate, né? Para fazer as devidas correções. E os espíritos que estão intermediários nessas faixas, né? Eles fazem uma participação, né, nesse planejamento, mas com um pouco mais de acompanhamento. Então a gente não tem ainda completa liberdade de falar assim, eu quero ter olho azul. Loirão do olho azul, com aquela... Ou quero ser alto, quero ser baixo, quero ser maratonista. Nós ainda vamos precisar do auxílio, né? Daqueles que vão falar assim, calma, você ainda não tem condição de atingir esse nível. Você não vai precisar ter 1,90 m de altura. Com 1,50 m você resolve o seu propósito nessa vida. E assim a gente, né, vai assumir o instrumento adequado para a gente. E ainda Kardec, um pouco mais adiante ainda na Gênese, ele vai dizer que o espírito, ele se liga ao perispírito e ao corpo, molécula a molécula. Então esse encaixe, ele é perfeito. Esse encaixe, ele é de cima e embaixo. Não tem espaço, não tem sobra. Ele é em cima da pinta, né? Como dizia. Você vai usar exatamente o que você está precisando, na conformidade que você está precisando. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Isso é Kardec. Então, desde o momento da concepção já há essa ligação. Espírito, perispírito e corpo, por esse laço fluídico. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital e material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode-se dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, a esse germe. Então, somos fixados. Nesse momento, somos fixados. E ali vamos permanecer até o momento do desenlace. De novo, em paralelo com André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né? Se a gente pegar esses dois livros, né, juntos, a gente vai ver que um está muito ligado ao outro, com alguns detalhes mais técnicos na Evolução em Dois Mundos, porque André Luiz era médico, então ele traz muita informação técnica. Mas ele vai falar de novo, essa mesma coisa, que se liga, que cada órgão que nós temos no nosso corpo, ele se liga exatamente ao mesmo órgão no perispírito, para desenvolvimento do organismo como completo, para esse progresso, para a linha evolutiva, para que a gente possa, né, como a borboleta aí ao final, sair desse casulo. Aqui a gente chegou, né, aqui a gente apontou que a gente tem esse barco, que ele é adequado. Mas como a gente disse lá no começo, esse barco adequado, ele tem que ser usado da forma adequada. E atendendo, né, a todas as leis divinas, todas, o uso equivocado, ele vai trazer consequências. Se a gente não faz adequadamente isso, se a gente não tem a consciência, né, do nosso corpo, nós vamos sofrer consequências disso, né? A lei de causa e efeito é a que mais vai apontar isso para a gente, que fica mais claro nisso para a gente. Você usou inadequadamente, você vai sentir, né? Você vai passar por algo que vai fazer você repensar isso aí. Então é por esse prisma, né, que a gente vai vendo durante toda a vida, em vários locais, pessoas que trazem
algumas deficiências orgânicas, deficiências corporais, né, mentais, algumas limitações. Muitas vezes, né, elas são resultados de inconsequências da nossa parte, anteriores ou atuais. Vamos ver bastante disso, né, em várias obras espíritas. Mas a gente nunca pode, né, esquecer que também essa circunstância, ela vem, sim, completamente baseada na misericórdia e na justiça divina. Se nós temos que passar por momentos de resgate por conta de um desajuste da nossa parte, a gente tem que pensar que isso aconteceu por um ato de misericórdia e não por um ato de castigo. De forma alguma a gente pode pensar que Deus se limitaria ao capricho de querer puni-nos. Esse nunca vai ser o objetivo dele. O objetivo dele é sempre fazer com que cheguemos adiante, com que cresçamos, todos. E eu me lembro de um caso, agora, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir, né, mas está no YouTube, inclusive, um programa chamado Pinga Fogo. Esse Pinga Fogo, né, foi gravado no ano de 71, na TV Tupi, com Chico Xavier. Foi a mudança do espiritismo no Brasil, né, seu Milton? Acho que esse foi um marco, né, do espiritismo no Brasil. E nessa oportunidade, Chico Xavier foi perguntado sobre o suicídio. Não diretamente, né, mas questionaram sobre a questão do suicídio. E ele foi bastante feliz na resposta dele, né, como sempre. Ele vai trazer, né, vários casos, vai explicar muito. É muito bom. Quem quiser assistir, tá lá, é só pôr Pinga Fogo, Chico Xavier. Acho que é 1 hora de vídeo, 1 hora e meia de vídeo. Vale muito a pena assistir. Muito a pena assistir. E sobre esse assunto ele diz assim, pessoas que no ato de desespero tiraram a vida, né, dando um tiro na cabeça, voltam com deficiências mentais. Pessoas que ingeriram substâncias, voltam com problemas no trato, né, intestinal, no trato gástrico. E ele vai, né, traçando essas consequências aí. E realmente a gente vai ver em vários textos, em várias obras isso. Usou inadequadamente, né, se a gente não se comportou da forma mais justa para o nosso veículo, a gente vai sentir isso aí. Né? O suicídio é uma prova dessa, infelizmente. Mas, de novo, gente, a misericórdia divina, ela vem sempre à frente. Ela vem sempre à frente. E não há acaso. Não há acaso. Mas, eu acho que vale a pena a gente falar aqui também sobre o livro Nosso Lar. Porque eu falei agora do suicídio que, né, é notório e que a gente vai constatar da pessoa que tira a própria vida de forma consciente. Mas no livro Nosso Lar, não sei, né, as pessoas que leram aí se vão se lembrar, quando André Luiz ele é resgatado no hospital, ele está sendo tratado, um médico que o atendia junto com o ministro Clarencio vai dizer assim, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E ele fica revoltadíssimo. Né? Ele fica muito... O autor ele diz assim, e o doente respondeu contrariado. Creio que haja engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido a uma oclusão intestinal. Ele era médico. Ele sabia o que estava acontecendo com ele, do ponto de vista físico e orgânico. E o médico espiritual vai fazer as ponderações. Vai falar, olha, isso aqui, essa obstrução intestinal, ela vem oriunda de um agravamento que você teve, né, em consequência da sífilis. Então já mostra um comportamento inadequado dele. O problema que você tem no gastro é o seu desregramento na ingestão de bebidas,
na ingestão de alimentos, e vai traçando esse perfil para ele, ao ponto dele entender isso, e dele assumir esse papel. E ele, depois, bastante constrangido, vai dizer, nossa, eu sou um suicida. Eu sou um suicida. E ele se entrega a isso. Nesse momento ele vai, né, ser amparado por aqueles que estão acompanhando ele ali. E o ministro Clarencio vai dizer para ele assim, meu filho, não se lastimes tanto. Ele estava desesperado ali, né? Ele entendeu a condição dele. E ele, não se lastimes tanto. Busquei-te atendendo a intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Aí, para quem lê o livro, vai lembrar que a mãe dele estava num plano superior a ele, né? Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Nós falamos do consciente, daquele que, né, por deliberada vontade, tira a vida. Nesse caso, é uma pessoa que inadequadamente, equivocadamente, ceifou a vida de uma forma gradual, né? Com hábitos, com costumes que não eram os melhores ali. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Então, muitos de nós, quantas vezes já não fizemos isso? Quantas vidas atrás já não nos entregamos a vícios, né? Que nos limitaram o tempo, que nos anteciparam a volta, ou que fizeram com que essa volta fosse traumática para nós. Então, muitas vezes entregando a excessos, e excessos de qualquer natureza, né? Excessos de bebida, na comida, nos hábitos. Os excessos sempre são prejudiciais para nós. Até a água, né, tomada além do necessário, ela envenena o corpo. Então temos que tomar cuidado, né, com esses excessos. O fanatismo, né? O fanatismo religioso é o que mais mata no mundo. Então todos os excessos são prejudiciais. E quando usamos mal esse nosso barco, as consequências elas são inevitáveis, né? Mas o que a gente tem que lembrar, né, do ponto de vista da doutrina espírita, é que ela não proíbe nada. A doutrina espírita, ela não te aponta falando, não beba isso, não coma aquilo, não use esse tipo de roupa, não faça isso ou desfaça aquilo. A doutrina espírita, ela sempre te sugere os melhores hábitos, ela sempre te sugere as melhores condições para você, que você moderadamente faça a ingestão, hein? Não é o que você come ou o que você bebe, é o quanto você faz isso. Né? Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer, é o quanto você faz isso. Então a moderação para tudo. Ela sustenta a gente nos melhores hábitos, principalmente da nossa saúde mental. A partir do momento que a gente tende a necessidade de praticar boas ações, de mantermos bons sentimentos, boas vibrações, caridade, amor e tudo aquilo que a gente aprende todos os dias aqui. Mas também temos que ter gratidão por esse barco, por esse corpo físico. Porque se ele nos carrega, se ele nos transporta, sem ele não teríamos essa condição. Não seria possível para nós. Então, sem nos entregarmos a qualquer tipo de exagero, né, de vaidade principalmente, né, de qualquer outro tipo de culto exagerado do corpo, ou qualquer coisa assim, não estamos dizendo de forma alguma, né, para sermos amantes do corpo agora, não é isso. É para a gente dar o devido valor que a matéria necessita. Nada mais do que isso. É só o que a matéria precisa. É só isso, nada mais. Né? Sem, de novo, exagerar nisso também. Que senão a pessoa agora eu preciso amar meu corpo. E aí
também se desvia, se desvirtua desse quadro. E dizendo aí sobre a gratidão do corpo, né? Tem uma história bastante bonita do Divaldo Franco, muitos também já devem ter ouvido, quando ele conta para a mãe dele, né? A mãe dele, ele diz que ela adorava ouvir a história de Francisco de Assis sobre o corpo. E a história é assim: o Frei Leão, né, que era o companheiro de lutas aí de Francisco de Assis, vai até ele, Francisco de Assis já acamado, já alquebrado, né, já bastante sofrido. Vai até ele e fala: Pai Francisco, eu conheço um homem que tem um burrinho. E ele maltrata esse burrinho. Ele não dá de comer direito, ele não dá de beber direito, ele não dá descanso. Ele maltrata ao extremo do serviço. O que eu faço? E Francisco de Assis responde para ele: fala para mim quem que é esse cara aí, que eu vou conversar com ele, vou orientá-lo. Já querendo, né? E Frei Leão responde para ele: és tu, pai. És tu. Teu corpo está quebrado. Você não se alimenta bem. Você não bebe água necessariamente. Você não descansa. Seu corpo já não aguenta mais. O teu burrinho já não aguenta mais te carregar. E nesse momento conta Divaldo que Francisco de Assis olha para si mesmo e agradece. Fala: obrigado, meu burrinho. E a mãe dele adorava essa história. E quando ela desencarnou e ela é amparada por Joana de Ângeles, ele conta que ela olha para trás e fala a mesma coisa. Obrigado, meu burrinho. Segue a viagem dela. Então vamos ser gratos a ele também. Vamos cuidar dele. Sempre e como conseguimos. Né? E para encerrar, eu gostaria de voltar lá no começo. Lá quando o evangelista diz: e entrando ele no barco, os discípulos o seguiram. Porque ele sempre entra na frente. Ele sempre vai adiante. Ele sempre mostra o caminho. A gente só tem que seguir. Se ele dorme no nosso barco, não é porque ele precisa de sono, não é porque ele precisa de momento de descanso, é porque a gente deixou ele dormir. Se você acordar ele, ele vai acalmar a tua tempestade. Incondicionalmente ele vai acalmar a tua tempestade. Mas o melhor seria se mantivéssemos ele acordado. Né? Se mantivéssemos essa luz acordada em todos nós a todo momento. Uma boa travessia para todos nós. Né? Agradeço mais essa oportunidade, agradeço a todos pela paciência, pela atenção. Obrigado, boa noite.